A gente vai seguir agora com imagens ao vivo de tudo que está acontecendo dentro da Abadia de Westminster. Nesse momento, Rei Charles III se prepara para ser coroado. E a gente hoje tem aqui, eu, Fabi, a Manuela, a companhia de Paula Raposo, comentarista, e também quem vai fazer a tradução simultânea para a gente de tudo que está acontecendo direto de Londres. Paula, muito bem-vinda. Bom dia, Fabi. Me ouve? Estamos te ouvindo. Vamos lá, conta pra gente, Paula. Paula que vai acompanhar com a gente, vem para somar nessa cobertura, nessa manhã histórica. A gente está dizendo sobre um evento que vai estar no livro de histórias. Dá para imaginar isso? Sim, é um momento histórico. A última coroação que a gente teve do Reino Unido foi em 1952, da Rainha Elizabeth II, a mãe de Charles III. Nesse exato momento já aconteceu o reconhecimento do rei perante toda a congregação, já aconteceu o juramento e a unção. A unção é o único momento privado ali que a gente não acompanha pela televisão. Eles colocam umas telas ali protegendo. O rei, inclusive, troca de roupa. A rainha também é ungida. E agora, nesse exato momento, a gente vê Charles na cadeira Eduardo, uma cadeira que veio da Escócia, uma cadeira que tem mais de 700 anos de vida já. Ela é uma cadeira de carvalho e muito frágil. Se você pegar ela de perto, não dá para ver agora da nossa posição, mas ela tem escritas nela, ela atravessou o tempo. Agora a gente vê a entrega de uma das regalias ao rei Charles, ali a espada, que tem aí um símbolo de proteção do Império Britânico, do antigo Império Britânico, mas agora é Reino Unido e a Comunidade das Nações, em inglês chamado de Commonwealth. Então, esse é o momento que ele está sendo apresentado com o que eles chamam de regalias, que são os objetos que pertencem à realeza. E esse tipo de cerimônia, Fabi, já acontece há 1000 anos quase. Então, é realmente uma cultura milenar que a gente está realmente presenciando história. Ele vai receber os cetros, ele vai receber a orbe e, por fim, o momento tão esperado que é a coroa. Conta pra gente um pouquinho esse detalhe tão interessante. O que a gente está fazendo aqui, 7 horas e 53 minutos, ao vivo com você, acompanhando esse momento histórico no Reino Unido, a coroação do rei Charles III. O que a gente quer entender? A coroa. Tá todo mundo de olho nessa coroa. Existe, de fato, ali uma questão da coroa. Ele não vai usar, ou então, que momento ele vai usar a coroa que a mãe usou, toda cravejada, né, com muito diamante, muita pompa. Traz pra gente esse detalhe, por favor. Olha, na verdade, a coroa que ele vai usar hoje, ele se deve usar somente hoje. Depois ele tem uma outra coroa que é estimada, ninguém sabe direito o valor dessa coroa, mas estima-se que ela esteja aí na casa de 30 bilhões de reais. São joias realmente inestimáveis, diamantes, esmeraldas, rubis e pedras preciosas que eu nem sei o nome, de tão importantes que são. Então elas chegam na casa de bilhões. E a coroa que logo mais vai ser dada, agora ele está recebendo a espada, ainda não chegou no momento da coroa. Paula, aqui quem está falando com você é a Manuela, eu te agradeço também pela participação aqui, o mundo todo de olho, né, nessa cerimônia, e a gente fica muito curioso com alguns detalhes, que a gente percebe que até a espada parece que é cravejada com muitas pedras preciosas. É tudo muito realmente pomposo, né, Paula, que a gente percebe esses objetos que são usados, que são regalias, é tudo com muita pompa sempre, né? Sim, sempre muita pompa e circunstância. É a marca, aliás, dos britânicos saberem colocar um bom espetáculo, saber fazer as coisas com muita cerimônia. A espada que foi apresentada ao rei Charles agora há pouco é a chamada espada da justiça espiritual, tá? Mas o objeto mais antigo aí de todas as regalias, na verdade, além da cadeira, claro, que é milenar já, quase, tem 700 anos, tem também uma colher também que é muito antiga, que foi usada para unção, que a gente também não chegou a ver na filmagem. Porque, como eu te disse antes, ali é um momento privado que eles cobrem. Adriana pergunta. Paula, Oi. Enquanto a gente acompanha imagens ao vivo de tudo que acontece dentro da Abadia de Westminster, gostaria que você contasse para a gente um pouco mais sobre essa cerimônia. É o maior cerimonial em 7 décadas, desde a coroação da Rainha Elizabeth II. Só que é uma cerimônia que, apesar de toda a pompa que a gente está acompanhando, ela acontece de uma forma um pouco mais
simples, se é que a gente pode falar dessa forma, do que aconteceu 70 anos atrás. Conta pra gente o que esse cerimonial traz de novo, de diferente daquilo que foi acompanhado lá em 1953, Paula. Sim, o Charles, na verdade, ele sempre teve uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Ele falava disso numa época que ninguém falava, na década de 70. Então, ele fez, por exemplo, uma reciclagem da coroa que a Camila, a esposa dele, rainha, vai usar. Ele cortou muita coisa, ele diminuiu a duração da cerimônia. A da Rainha Elizabeth durou 5 horas. E a dele, a gente espera aí que chegue a 2 horas. Isso incluindo a chegada de todos os dignatários, convidados. Agora, nesse momento, a gente está vendo o príncipe William, filho do rei Charles, interagindo com o pai. Esse, aliás, o William, são 2 filhos do rei Charles, né? O William e o Harry. Ele é o sucessor do trono. Com o falecimento de Charles, esse será o próximo rei da Inglaterra. O irmão dele, o príncipe Harry, compareceu à cerimônia, como a gente sabe. Ele está sentado junto com os primos e ele não tem nenhuma participação aí na cerimônia. Mas sim, voltando à pergunta original, Fabi, essa cerimônia está mais enxuta, mais econômica financeiramente também, e isso a pedido do rei, tentando fazer uma coisa mais moderna, mais secular, para todos os que participam e assistem. Essa é a segunda vez que a gente vê ao vivo a coroação de um rei. Nunca antes, na verdade, a da Elizabeth II, a mãe dele, foi a primeira vez que a gente assistiu e foi assistida pelo mundo todo. Espera-se que mais de 1 bilhão de pessoas estejam neste momento acompanhando ao vivo a coroação do rei Charles III da Inglaterra. Ele volta à cadeira, ele está agora com o manto real, ele é auxiliado aí pelos bispos para poder sentar. Paula, você falou que essa cerimônia, ela tá um pouco mais barata, ela está custando um pouco menos Sim. do que custou a cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth II, mas é importante a gente dizer que esse um pouco menos significa, olha só, é o equivalente a cerca de 620 milhões de reais. É uma cerimônia muito luxuosa, né? Mas é uma vez a cada 50 anos que ela acontece? E eu acho que o interessantíssimo, Paula, desculpa até te interromper, é dizer que quem está pagando por isso é o povo. Porque ao mesmo tempo ali que o governo, né, vê esse momento, essa cerimônia, como algo muito especial. Claro, não acontece há 7 décadas, mas a gente também tem o olhar do mundo todo ali. A gente tem turistas do mundo todo. E vamos relembrar que é sim um momento importantíssimo de movimentar a economia por ali. Tem uma inflação a maior dos últimos 40 anos, com 2 dígitos. Então, esse é o momento de respiro. Exato. Essa cerimônia que a gente está acompanhando agora ao vivo ali no Reino Unido traz um pouco de frescor. Talvez traga um pouco até de esperança para esse momento tão delicado economicamente no Reino Unido. Olha, pensando na parte econômica, na parte da matemática, na verdade a família real mais do que se paga, ela traz lucro para o Reino Unido. Existem várias estimativas de quanto eles ganham, existem várias especulação, tem muita especulação do que é a renda deles, eles têm renda que vem além do pagador de impostos, né, do contribuinte britânico, eles têm renda própria porque eles têm muita coisa que eles herdaram. Mas, ao mesmo tempo, o que a realeza traz, o que ela trabalha, compensa e equilibra muitos gastos que elas trazem. Pelo turismo, como você mencionou, e também pelo papel e trabalho diplomático. Eles são figuras diplomáticas, eles têm filantropia, eles mantêm relações com os países que são do antigo Império Britânico, né? O sol nunca se punha no Império Britânico, a gente aprendeu isso nas nossas aulas de história, não é assim? Porque o Reino Unido a Inglaterra chegou a colonizar todos os continentes da face da Terra, eles estiveram presentes em todo o mundo. Só para você ter uma ideia, a Comunidade das Nações, que é o Commonwealth, que são os países do antigo Império Britânico, correspondem a 30% do comércio mundial. Dada a importância, então, e a presença de tantos líderes de tantos países presentes e dessa transmissão ao vivo e do grau de importância disso. E a figura do rei é essa figura que atravessa o tempo, que encarna toda essa história, toda essa herança histórica dos britânicos. Então, sim, vale a pena sustentá-los. Os britânicos sabem fazer conta, eu diria. Eu acho que eles estão bem servidos com uma monarquia constitucional. Tem um primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro apoia a monarquia. A gente vê, de maneira geral, o povo britânico apoia a monarquia, apesar da gente ter visto ali do lado de fora da abadia alguns protestos.
A sensação geral é de sim, é de apoio à monarquia. Eles chegam aí a 60% de apoio. Quando você vê um pessoal mais velho, acima de 30 ou 40 anos, o apoio é maior. Pessoal mais jovem, existe um pouco mais de rejeição. Os países que foram colônias também. Nova pergunta? Manda aí. Paula, isso, Oi. desculpa te interromper, você está falando da questão de apoiar ou não. A gente precisa lembrar um pouco que o rei Charles, desde que ele assumiu agora a rainha Camila, houve uma certa rejeição em relação ao relacionamento, inclusive em relação a ele também. Como que está neste momento a aceitação da rainha Camila, dele? A popularidade dele não era muito boa, mas deu uma melhorada de um tempo para cá, né? E vale lembrar que nós estamos quase no momento da coroação, né, o Paulo? Então, qualquer coisa pode interromper para falar aí dos detalhes da coroação também. Nesse exato momento, o bispo está consagrando a coroa, ele já recebeu os cedros, ele já recebeu a orbe de ouro ali. Na verdade, ela é oca, tá? Ela não é ouro maciço, já recebeu a espada e agora ele vai receber a coroa. Mas voltando à sua pergunta, Manu, é um rei idoso, né? Ele tem mais de 70 anos, ele tem 75 anos já, né? A rainha Elizabeth subiu ao trono com 25 anos. Então, existe aí um misto de emoções a respeito também da idade dele. Temos aí, o momento da coroação, chegado o grande momento tão esperado. Mas, voltando a Camila, que logo, logo vai receber a coroa dela também. Olha esse momento, Paula, desculpa te interromper, mas é você agora. Consegue descrever pra gente? Essa é a coroa, esse é o momento da coroação mais importante ali que acontece diante desse ritual, dessa cerimônia. Sim. Ele acabou de ser consagrado, né? É um momento que é parte da investidura, é parte desse momento, né? Mas é o ponto alto desse momento. God save the king! E aí, agora o bispo acabou de falar, Deus salve o rei, God save the king. Muito famosa essa frase. A frase tão esperada. Tão esperada. Vamos e agora tocam ali? As trombetas, todos de pé. De novo ele repete, Deus salve o rei. Momento histórico, você em casa acompanhando ao vivo aqui com a gente no Fala Brasil. Olha aí a Camila na transmissão, parece Nesse calma, momento, tranquila. Paula, nesse momento o que a gente precisa destacar é o seguinte, ele já era rei, não tem como existir essa lacuna, mas a partir de agora, coroado, o rei Charles é o chefe de Estado de uma monarquia. Nesse momento, o Reino Unido ali assistindo o mundo inteiro, assistindo ao vivo a coroação do rei Charles III. Sim, a coroa é um símbolo muito poderoso a respeito do direito do monarca. Antes um direito de governar, agora um poder, uma figura, né? Um símbolo mais figurativo. E, Paula, é importante a gente explicar, pegando o gancho no que a Fabi falou, que apesar da coroação estar acontecendo hoje, rei Charles III já é rei desde a morte da rainha Elizabeth, né? Sim, já é rei desde... Na verdade, hoje ele está recebendo a coroa, ele está sendo reconhecido publicamente. Essa coroa ela é feita de ouro maciço, ela é adornada com pedras preciosas, incluindo rubis, safiras e diamantes. O bispo da Cantuária de Canterbury colocou a coroa sobre a cabeça do rei. Inclusive, eu vi uma entrevista com o bispo falando que ele praticou várias vezes. Eles fizeram uma coroa fajuta, tipo uma simulação, e ele ficou praticando esse momento. Você tem ideia do peso? 2 quilos, quase 2,5. Isso porque não é ouro maciço, né? Você disse que ela é oca. O orbe é oco por dentro, ele é folhado ao ouro. Ô, Paulo, só pegando esse gancho na questão que você comentou, de que ele já é rei desde a morte da mãe, né? Mas por que essa demora? Para respeitar o período de luto também? Sim, para respeitar o período de luto é tradição. A rainha Elizabeth, depois da morte do pai, acho que chegou quase 2 anos, 1 ano e 8 meses. Ela esperou para ser coroada. Mas tem também o fato de a Inglaterra ter um clima, um tempo terrível. Então, eles procuram fazer esse tipo de evento tão importante na primavera ou no verão. Agora, nesse exato momento, aqui no Brasil, a gente está no outono e lá no Reino Unido eles estão na primavera. Mesmo assim, a gente viu do lado de fora muita chuva, muita garoa, né? Mas Paula, isso tem a ver tudo também muito o clima. ensaiado, né? E é isso que eu ia falar. E eles são tão ensaiado. perfeccionistas que eu imagino que essa demora também é porque São a gente tem 8 informação meses. de que durante todo esse tempo tudo foi muito preparado minuciosamente para nada sair fora do controle, né? É o maior Ensaiado. esquema de segurança das últimas décadas no Reino Unido, né, Paula? Sim, ensaiado. E você sabe um detalhe que eu esqueci de contar para vocês? O rei Charles, com a mãe ainda em vida, Elizabeth II, ele pediu para que a esposa,
a Camilla Parker Bowles, fosse chamada somente de rainha. A gente está falando rainha consorte, rainha só. Ele é rei, ela é rainha consorte. Ele pediu para se referirem a ela somente como rainha. E a Elizabeth concordou. E assim ficou. Então, logo mais a gente vai ver a coroação da Camila. E voltando a ela, realmente, depois da morte da princesa Diana, eles não eram um casal muito querido. A popularidade tanto de Charles e de Camila estava abalada, vamos falar a verdade, né? Mas olha, ela virou opinião pública. Hoje ela é uma figura querida, eles casaram de maneira muito discreta, né? E hoje ela é reconhecida como uma figura positiva e como um ativo, uma pessoa positiva ao lado de Charles. Ele, sem dúvida, a ama muito. A história de amor deles é bonita, apesar da tragédia da mãe dos filhos, né, da Diana, que morreu tragicamente 1 ano após o seu divórcio do então príncipe Charles, príncipe de Gales. Obrigada, viu, Paula? Claro que a gente vai continuar ao vivo. A Paula está de olho o tempo todo em tudo que acontece. Você vê aí imagens ao vivo, agora horário de Brasília, 8 horas e 6 minutos, meio-dia e 6 minutos, lá no Reino Unido. Essa coroa que você está vendo agora ao vivo foi usada pela Rainha Elizabeth. Então, quer dizer, agora, nesse momento, Rei Charles III com a coroa que foi usada pela mãe.